Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós enfadamos o Senhor. Enfadar é cansar, é chatear, é enojar. E isto é o que muitos de nós fazemos com Deus. Não é alguém que não conhece a Deus, é quem é do Senhor e professa ser do Senhor, porém com a sua atitude está enojando o Senhor e despertando a ira dele, enfadando o Senhor. Eu vou tomar como referência o último livro do Antigo Testamento com o qual se encerrou a Antiga Aliança. A Antiga Aliança foi encerrada por causa de o povo não querer e Deus aceitou aquele rompimento, aquele divórcio. Interessante que neste livro nós temos alguns aspectos muito interessantes. O Senhor falando sobre o divórcio, como Deus odiando o divórcio. Só que o termo utilizado na Bíblia não é bem divórcio, é repúdio. Eu vejo algumas diferenças conceituais entre o repúdio e o divórcio. O divórcio pode ser até consensual. Duas pessoas se casaram, agora os dois não querem mais viver juntos, então consensualmente eles se separam. O repúdio eu vejo algo um pouco diferente, talvez seja mais unilateral. Uma pessoa repudia a outra, um cônjuge não quer mais o outro insiste em querer, mas aquele primeiro não quer. E então dá carta de divórcio. Aquele cônjuge repudia o outro. Isso é muito comum de acontecer. Quando a pessoa se divorcia, um dos cônjuges, em geral, não quer tanto o divórcio. Ele está aceitando a vontade do outro, mas ele por ele não quer. Mas a pessoa que está dando carta de divórcio e repudiando, em princípio é porque já está de olho em outra pessoa. Por isso, de forma interesseira, a pessoa repudia, mas já pensando num novo casamento. Deus diz que odeia isto. No meu entender, essa palavra de Deus odiando significa o seguinte: não há perdão. Não, mas pelas leis ele legaliza e casa direitinho. Pelas leis do país, sim. Pelas leis de Deus, não tem perdão se a pessoa não consertar o passado. Ele prometeu mundos e fundos, prometeu ao outro cônjuge ser fiel até a morte, ele prometeu. Depois ele rompe tudo e até quer ver o outro morto. Não tem salvação para alguém que está com esses pensamentos na cabeça. Não há, a não ser que ele volte atrás, se humilhe diante do outro, confesse o erro e o pecado. Pode ser que o reatamento não seja mais possível, mas a humilhação tem que acontecer para confessar os erros e os pecados e detalhadamente, se é que a pessoa quer o perdão de Deus. Se confessar a granel, no meu entender, não adianta. Olha, eu quero pedir perdão porque eu fui meio errado com você e nós nos separamos, mas e tal, me perdoa. Não, nada disso. Tem que confessar em detalhes. Olha, eu fui mal com você, estava de olho numa outra pessoa, cometi adultério, pequei contra você, contra Deus, e eu estou confessando. Não sei se você vai me perdoar, isso é outra conversa. A minha parte é confessar tudo que aconteceu e é o que eu estou fazendo aqui. Eu errei, eu fiz isso e aquilo. Se não fizer assim, para mim não tem perdão. Isso é o que Deus diz aqui em Malaquias, no capítulo 2, e o versículo 16. O Senhor odeia o repúdio, e evidentemente aquele que repudia também, porque faz isso conscientemente. Ninguém repudia
o outro no casamento, assim, por engano, distraidamente, porque aconteceu. Um adultério pode acontecer de repente assim, mas o repúdio não. Quando a pessoa repudia o outro e causa o divórcio, ela sabe o que está fazendo, é intencional, ela está fazendo isso deliberadamente. Deus denuncia também, a partir daí, está relacionado no mesmo versículo 16 de Malaquias 2, a violência que em geral acompanha isto. A maioria dos divórcios não são amigáveis, consensuais, na boa, no amor, no perdão. Não. São envolvidos, inclusive, em violência. E Deus denuncia e diz, olha, vocês cuidem de vocês, porque eu estou vendo. Então, esta é a passagem, e a seguir vem o versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, ainda dizeis, em que o enfadamos? O Senhor diz, nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Enfadando o Senhor com seus pensamentos, pensando em enganar a Deus. Você engana as pessoas. Você lança uma versão, ou numa linguagem moderna, dá uma narrativa do que aconteceu para enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. Quando você quer fazer a sua vontade, isso enfada a Deus, porque você prometeu ser fiel a Ele, obediente, e agora está dessa maneira. Interessante que, a seguir no capítulo 3, vem a questão do dízimo. A pessoa que não quer dar o dízimo e quer roubar Deus no dízimo, inventando uma narrativa, uma história diferente. Não, eu não estou dando dízimo porque eu estou ajudando muitos pobres. Você conhece essa história? Eu não estou dando dízimo porque a igreja não está usando bem o dízimo, então eu administro melhor o dízimo. Você conhece as pessoas que dizem assim, não, eu não dou o dízimo porque a igreja não precisa mais, mas eu acho que eu vou dar para quem precisa, vou ajudar quem precisa mais, eu vou administrar melhor. Você está enfadando a Deus, porque se você é cristão e entende que deve dar o dízimo, é para dar, entregar, não é para você administrar, ficar segurando. Essas coisas estão relacionadas. A vontade própria se levanta achando que Deus não está certo. Olha, Deus não está cuidando bem da igreja porque o pastor faz o que quer com o dinheiro. Ele está metendo o pau no dinheiro e eu dou o dízimo para isto, para o pastor lá usar mal o dinheiro. Não, eu não vou dar mais o dízimo, não. Você está enfadando a Deus com a sua ideia, ao invés de obedecer. Eu citei aqui, então, no livro de Malaquias, alguns aspectos. Quando no casamento você bota suas ideias e seus pensamentos acima do compromisso assumido com Deus, em consequência de maus tratos ou mau relacionamento no casamento, você praticando a violência está enfadando a Deus. Você, com a sua administração do dízimo ou das finanças, querendo fazer a sua vontade, porque acha que a vontade de Deus não é tão boa assim, você está enfadando a Deus. A antiga aliança foi rompida porque os israelitas não queriam mais a Deus, eles achavam que Deus estava errado em tudo. Eles é que tinham a ideia melhor. E hoje nós vivemos uma época assim. Há pastores que não acreditam na Bíblia toda. Há aqueles que manipulam a Bíblia escolhendo versículos do seu agrado. Existem aqueles que querem fazer uma doutrina do seu jeito para agradar as pessoas. Eles estão enfadando a Deus. E Deus está vendo, observando tudo. Então, eu gostaria que você pudesse entender isso. Quando você não mais obedece, não está submissa, não está andando em obediência ao Senhor, você acaba enfadando a Deus. Você acaba enfadando a Deus inventando ideias próprias com relação ao casamento, ideias próprias com relação à administração do dinheiro,
ideias próprias com relação à administração do seu tempo. Você vai dizer que o sábado sagrado, o tempo de Deus, o culto a Deus, isso tudo é muito relativo, o que você faz segundo o mundo moderno, da maneira que puder. Você está enfadando a Deus com suas ideias, achando que Deus está errado. Nós vivemos uma época assim, em que nas igrejas muitos estão perdendo o temor a Deus e com suas ideias próprias, achando que Deus está errado, que eles têm uma ideia melhor. E assim eles estão enfadando o Senhor. Importante é ver o seguinte: você está entre aqueles que são fiéis e obedientes ao Senhor ou entre aqueles que estão enfadando a Deus? Mais adiante, neste mesmo livro de Malaquias, Deus acalma o coração do profeta dizendo: meu servo, fique calmo, porque Deus tem um memorial onde ele escreve tudo o que acontece. E um dia, depois do juízo, você vai ver outra vez a diferença entre o que serve a Deus e aquele que enfadou o Senhor com suas ideias próprias. Aquele que andou do seu jeito, segundo o seu nariz, segundo a sua maneira de interpretar, e aqueles que foram obedientes. Você vai ver a diferença. Hoje está tudo misturado na igreja, mas um dia vai se ver a diferença entre o que obedece e o que tem ideias próprias e acaba enfadando o Senhor. A qual grupo você pertence?